Fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo, que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Somente até aqui. Irmãos, não me deixe esquecer o final de estar orando. Tem um pedido de oração aqui, não me deixe esquecer, pelo Mário Silva. Se porventura eu esquecer, vocês me lembrem. Não podemos esquecer de estar orando por ele. A palavra que aqui lemos vai falar sobre o encontro que Jesus, ou que Nicodemos, teve com Jesus Cristo. Mas antes de chegar a essa parte, nós vamos entender que no capítulo anterior, Jesus faz ou entra no templo, e quando Jesus olha para o templo, aonde é casa de oração, casa aonde o Pai era adorado, ele vê que naquele templo existia muitas coisas erradas. Por exemplo, cambistas, pessoas vendendo e comprando dentro do templo, da igreja daquela época. Jesus, revoltado com aquilo, pega um chicote e espanta todo mundo dali, derruba mesas e manda que todo mundo saia dali, porque a casa de Deus não seria feita comércio, mas que a casa do Senhor seria a casa de oração. Jesus purifica o templo ali, porque estava no lugar errado, na hora errada, para vender coisa. O templo de Deus não poderia ser feito comércio. A igreja jamais, em momento algum, se tornou comércio, se tornou empresa, porque a igreja do Senhor, ela é santa. Deus nos chamou para sermos santos e não empresários da fé. Quando Deus chama o seu povo, Ele chama para que nós o adoramos o Senhor e que vivamos também em santidade, e não que profanamos o templo de Deus. Jesus entra para purificar aquele templo, e acontece que as pessoas vendo aquilo dizem: quem o Senhor acha que é para fazer essas coisas? Que autoridade tem o Senhor para fazer essas coisas? Jesus, ele responde: derruba este templo, que em 3 dias eu vou novamente edificar o templo. Algumas pessoas olham para Jesus e respondem o seguinte: durante 46 anos construir o templo, e você diz que em 3 dias o Senhor vai restituir, construir o templo? Isso não é possível, isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia, isso não pode ser verdade. Só que eles não entenderam que o templo que Jesus estava falando era ele que morreria e no 3º dia ressuscitaria. E a Bíblia diz que muitos ficaram maravilhados daquilo, muitos ficaram impressionados e começaram a acreditar em Jesus. Só que a Bíblia vai relatar que Jesus não se empolgou com eles, Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração. E no capítulo 3 ele diz: mas havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus, ele faz menção de Nicodemos dentro dessa passagem para trazer a verdadeira história de Nicodemos, que ainda era um homem que procurava a verdade. Nicodemos era um homem que era o príncipe da lei, era um fariseu. Ser um fariseu, chamar alguém de fariseu hoje é você estar xingando alguém. Mas na verdade ser fariseu é ser doutor da lei, é conhecer a lei. E Nicodemos era fariseu, estudado, príncipe dos judeus. Todo mundo queria ser igual a Nicodemos, porque ele era um homem importante na sociedade.
E naquele momento, Jesus diz que João diz que havia, na verdade, entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E este foi ter com Jesus Cristo à noite. Interessante e bom ressaltar isso, que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E por que à noite? Podemos conjecturar. Nicodemos era um homem importante. E naquela época as pessoas importantes, os fariseus, os sacerdotes, não queriam ser vistos com Jesus, porque Jesus era tido como herege, como falso profeta, como mentiroso. Mas à noite Nicodemos sabia que poucas pessoas estariam ali e que ele seria visto por poucas pessoas. Quem sabe nós podemos ir mais a fundo e conjecturar que Nicodemos só foi até Jesus à noite, porque durante a noite ele sentiu um vazio na alma. Porque por mais que Nicodemos conhecesse a palavra de Deus, conhecesse o Velho Testamento todo e poderia recitar qualquer lei sem ler nada, somente de cor, ele, dentro do coração dele existia um vazio, e esse vazio nada poderia preencher. O conhecimento dele não preenchia, a sabedoria que ele tinha, a fama que ele tinha, a importância que ele tinha, não preenchia esse vazio que ele tinha na alma. Quem sabe todas as vezes de noite, quando ele ia colocar a sua cabeça no travesseiro, ele não conseguia dormir, porque dentro da alma dele algo precisava ser preenchido. Ele não conseguia dormir, porque havia um vazio no coração dele. E ele ouviu falar de Jesus Cristo, e ele disse: eu vou até Jesus Cristo, eu vou encontrar com Jesus Cristo. Estamos conjecturando. Então Nicodemos vai até Jesus durante a noite, e quando ele chega até Jesus Cristo, ele fala: mestre, sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se não é vindo de Deus. Jesus diz: por que me chamas bom? É necessário, Nicodemos, na verdade te digo, que é necessário nascer de novo. E aqui começa o mistério de Deus. Nicodemos foi até Jesus Cristo com um elogio, achando que Jesus iria se empolgar com o elogio dele. Bom mestre, sabemos que tu és filho de Deus. Jesus olha para ele e consegue fazer um raio-x da alma de Nicodemos e vê que ele tinha importância, vê que ele tinha conhecimento e estudo, mas o mais importante ele não tinha. Ele não era preenchido pelo Espírito Santo de Deus, ele não era preenchido por Jesus Cristo. Havia um vazio na alma dele que fazia ele clamar por algo que ele ainda não sabia o que era. Jesus olha para ele: Nicodemos, eu te digo que é necessário nascer de novo. Nicodemos naquele momento olha para Jesus e pergunta: como um homem velho como eu pode nascer novamente? Jesus responde: eu te digo em verdade que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos fica sem entender, ou se fingiu de desentendido o que Jesus estava dizendo, mas Jesus olhou para ele e viu que ele tinha roupa de crente, ele tinha sapatos de crente, falava como crente, andava como crente, mas não era convertido. Se você for ler lá no livro de Mateus, verá que Jesus chama os fariseus de sepulcro calhado. O que é um sepulcro calhado? É algo bonito, é algo formoso, mas dentro não tem vida, dentro só tem podridão. E quando Jesus olha para Nicodemos, Jesus vê que ele é bonito, que é um homem bem vestido, mas quando olha para a alma de Nicodemos, vê que é vazia. Nicodemos era apenas um crente que vivia de aparência. Ele só tinha aparência de crente, mas não era crente. Ele só tinha aparência de alguém conhecer a palavra, mas não tinha dentro dele, não tinha o Espírito de Deus. E quando Jesus fala é necessário nascer da água do Espírito, ele estava dizendo: é necessário, Nicodemos, você se converter novamente, é necessário você voltar,
É necessário você se converter, se arrepender dos seus pecados. Mas como, Senhor? Eu sou fariseu, sou doutor da lei, mas é necessário você nascer de novo. E ele fala para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Não, ninguém sabe, ouve a sua voz, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Nicodemos talvez não entendia isso que Jesus estava dizendo, mas Jesus estava dizendo assim: Nicodemos, você até tem aparência de crente, mas você não é como o vento, porque o vento ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Por que Jesus estava dizendo isso? O verdadeiro crente não vai aonde quer, ele não anda com quem quer, ele não faz o que quer. O vento é o seguinte: ele vem, ninguém sabe de onde, e vai, não sabe para onde. E o cristão que não é convertido, ele faz o que quer, ele fala o que quer, ele vai aonde ele quer. Não é como o vento. Nicodemos era assim. Nicodemos não tinha ninguém que mandava nele. Nicodemos fazia o que queria fazer. Mas isso não é a atitude de um crente, de um cristão convertido. Porque o cristão convertido é como o vento. Ele vem, ele vai aonde o Espírito Santo manda ele ir, aonde o Espírito Santo está, aonde o Espírito Santo ordena, vai lá, lá ele vai, vem aqui, aqui ele vem, faz isso, ali ele está fazendo. Mas o crente que não anda debaixo da permissão de Deus, que vai aonde quer, que usa o que quer, que faz o que quer na sua vida, não está nascido de novo. Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Quem é nascido do Espírito não faz o que quer e não vai aonde quer. É fácil você saber se alguém é nascido de novo, é fácil você saber se o cristão matou o velho homem e nasceu novamente, se teve um novo nascimento. É só você olhar as atitudes dele, se ele faz o que quer, se ele fala o que quer, se ele diz que manda nele mesmo. Nós não mandamos em nossa vida. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, é Ele que ordena onde você vai, é Ele que te dá ordem. Se você não obedece ordem de ninguém, de pastor, de líder, não escuta a voz do Espírito Santo de Deus, infelizmente está precisando nascer de novo, porque não é convertido. Tem muitos que é como uma árvore que só dá folha bonita. Aquela figueira que Jesus amaldiçoou era muito bonita, mas não tinha fruto, não tinha vida nela. Não adianta termos aparência de quem somos crentes, não adianta ter aparência de parecer crente e não ser. Não adianta a gente falar como crente e não ser. Não adianta eu vestir roupa de crente, mas se dentro da minha alma não habita o Espírito Santo de Deus, é enganação, é ilusão. Não adianta eu dizer que eu sou crente aqui, mas quando eu saio lá fora, eu vou para onde eu quero, eu falo o que quero, eu uso o que quero usar, uso a roupa que eu quero usar, falo o que quero. Queridos, não é assim que o cristão convertido vive. Nós falamos nessa manhã sobre santidade. E um cristão que é nascido de novo, ele vive em santidade. O que é a santidade? É abster-se do pecado, é abster-se daquilo que é errado, é abster-se daquilo que desagrada ao Senhor. Se você está fazendo algo e está errado, se você está fazendo algo que desagrada ao Senhor, largue hoje, porque Jesus te chama para ser crente convertido, nascer de novo. Seja como crente aqui, que ele vai aonde o vento sopra. Que vento é esse? É o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo soprar em sua vida. Não vai aonde você cair, não faz o que você quer fazer. Deixa o Espírito Santo te guiar na sua caminhada. O nosso erro é que nós deixamos de caminhar segundo o Espírito e começamos a caminhar segundo a carne. Não estamos mais sendo guiados pelo Espírito, estamos sendo guiados pelas nossas próprias vontades, as vontades da nossa carne. Fazemos o que nossa carne quer e não o que Deus quer que nós façamos. Quando você começa a fazer a vontade da carne, você sai do propósito de Deus, que é santidade. Quando você sai do propósito que é santidade, você deixa o velho homem ressuscitar. E que Deus quer que esse velho homem fique crucificado, fique morto.
Porque você é nova criatura. E se você é uma nova criatura, você tem que fazer a vontade do Pai eterno. E quando Nicodemos escuta essas coisas, e Jesus disse para ele isso, eu encontro dentro da Bíblia Sagrada algumas pessoas que também estavam passando por momentos difíceis em sua vida, de tribulação, mas num certo momento que encontraram Jesus, tiveram a sua vida transformada por Deus. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero pregar. Quem encontra com Jesus Cristo tem a sua vida transformada. O cristão que encontrou com Jesus verdadeiramente não é mais a mesma pessoa. Ele é nascido de novo. Eu quero pregar sobre isso nessa noite. Pessoas que nasceram de novo ao encontrarem com Jesus. Mateus, um cobrador de impostos, que era odiado pelo seu povo porque trabalhava para Roma. E quando ninguém mais gosta dele, porque ele era considerado um traidor do seu povo, o seguinte acontece: Jesus está passando pelo caminho e Mateus ou Levi estava na beira do caminho. Jesus viu que ele estava ali e chama Levi, dizendo: Levi, Mateus, siga-me. Na mesma hora que Jesus chamou, ele se levantou, deixou a sua vida de lado, a sua vida errada de lado, e seguiu a Jesus Cristo. Mateus se tornou um grande evangelista, porque escutou o chamado do Senhor para deixar o pecado de lado, para deixar as coisas do mundo de lado. Mateus, apenas me siga, que eu tenho nova vida para você. Eu sei que você talvez não está entendendo isso. Jesus está dizendo: se você ouvir a minha voz e me seguir, eu tenho nova vida para te dar, e vida com abundância, vida com graça, com alegria. Então ouça a voz do Senhor te chamar. Quando Pedro estava sofrendo dentro de um mar para pegar peixes, o sofrimento terrível que ele estava passando, pescou a noite inteira, não apanhou nada. Quando ele vai estacionar e abandonar aquilo, Jesus entra dentro do barco de Pedro e fala: Pedro, hoje chegou o seu dia, vamos voltar novamente para o mar alto, e você vai lançar sua rede novamente. Mas ele diz: Senhor, eu pesquei a noite toda e nada apanhei, Senhor. Mas já que o Senhor está falando, vamos lá. E quando ele escuta a voz de Deus, ele lança a rede, ele pega tantos peixes que ele quase não aguenta arrastar as redes. E quando ele olha aquele tanto de peixe, o barco lotado de peixe, Jesus faz uma proposta: Pedro, larga tudo isso de lado e me siga, que eu vou transformar você em pescador de homens, em ganhador de almas. Se fosse nós, quem sabe a gente olharia para trás e falaria: Senhor, eu ganhei o que eu queria, eu alcancei tudo que eu queria, eu vou deixar tudo para seguir o Senhor. Talvez nós pensaríamos isso, mas Pedro, na mesma hora, abandona tudo que ele conseguiu, abandona o barco, abandona o peixe para seguir Jesus Cristo. Ei, querido, deixa eu te dizer uma verdade: é melhor você seguir o dono do milagre do que ficar agarrado com o milagre. É melhor você seguir aquele que pode fazer, aquele que é fonte inesgotável, do que você ficar agarrado a coisa que é efêmera, é passageira, aquilo que é perecível. Se você seguir Jesus, haverá milagre em todos os momentos da sua vida. Se você seguir Jesus de coração, não faltará pão na sua mesa, não faltará saúde na sua casa, não faltará alegria no seu coração, porque Ele é o dono do milagre. Pedro preferiu seguir o dono do milagre do que ficar com o milagre. Quantas pessoas que é agarrada nos bens materiais, quantas pessoas que ficam firmes nos bens materiais e abandonam Jesus. Muitas pessoas abandonam Jesus por um carro novo, abandonam Jesus por fama, por riqueza. É pobre, está na igreja, começou a ganhar dinheiro, foge, nunca mais volta na igreja. Parece que depois que enriqueceu, parece que depois que ganhou importância, não quer mais saber de Jesus Cristo.
Ei, Jesus nos chamou, e se você seguir a Ele, não importa o momento da sua vida, você está na pobreza, estiver com Jesus, e na riqueza estiver com o Senhor, se na doença estiver com Ele, e na saúde também, Ele vai abrir portas sobrenaturais para você. Mas siga Jesus Cristo, escute a voz do Mestre, porque Ele fará de vocês grandes pessoas nessa terra. Pedro se transformou em um grande ganhador de alma. Ele vai transformar a sua vida naquilo que você tem sonhado. Apenas escute a voz do Mestre. Quando Pedro escutou a voz do Mestre, ele era um homem chucro, analfabeto, não sabia ler nem escrever. Mas como ele escutou a voz do Mestre, o Senhor transformou um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Em uma só pregação de Pedro, ele ganhou 5.000 almas, em outra 3.000 almas, em 2 pregações, 8.000 almas que ele ganhou. A primeira igreja dele teve 8.000 almas, porque em 2 pregações ele ganhou, porque escutou a voz do Mestre, porque ele deixou tudo para viver a vontade de Deus. Aleluia. Será que nós estamos deixando tudo para trás para viver a vontade de Deus? Ou estamos vivendo a nossa própria vontade? Será que estamos abandonando todos os nossos desejos para viver a vontade de Deus? Ou estamos vivendo a nossa vontade? Você que é nascido da água do Espírito, você não faz as suas próprias vontades, você faz o que Deus quer. O vento do Espírito sopra sobre você, e é Ele que diz para onde você vai, que rumo você vai tomar. O mal do crente é não consultar o Espírito. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu vou lá? O Senhor quer o que da minha vida, Senhor? Se eu quero fazer, eu vou lá e faço, sem pedir permissão a Deus, sem conversar com Ele. E você acha que Deus está se agradando disso? Você é como um vento. O Espírito Santo sopra para onde você vai. Zaqueu, quando ele estava... Zaqueu é um homem rico, todo mundo conhece a história de Zaqueu, um homem abençoado financeiramente, mas havia dentro dele uma solidão, um vazio que nada preenchia, não existia dinheiro no mundo que preenchia. Ele poderia comprar na época o que ele quisesse, mas não havia nada que preenchesse o vazio da alma dele. Mas ele ouviu que Jesus iria passar por ali. Ele disse: eu vou até o encontro desse Jesus Cristo, eu quero ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu era homem de pequena estatura, era pequeno, e como uma grande multidão seguia Jesus, não teria como ele ver Jesus. Então ele sobe na árvore para poder ver o Mestre, porque quem quer alcançar Jesus, quem quer encontrar com Jesus, não olha para a dificuldade. Ele sobe na árvore, ele escala o muro, ele faz o que for, mas ele encontra com Jesus Cristo. E Zaqueu sobe na árvore para encontrar com Jesus Cristo, para ver Jesus passar. Quando Jesus passava, Jesus viu que Zaqueu estava naquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E quando ele desce, Jesus vai para dentro da casa de Zaqueu, prega a palavra para Zaqueu e ele se converte na hora. Jesus diz: hoje veio salvação para esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Zaqueu, quando ele se converteu, disse: se por acaso eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque assim, irmãos, que o Espírito Santo age. Quando o Espírito Santo está na vida do crente, ele age com justiça, ele age com retidão, ele age com pureza nas nossas almas. E quando ele entra, ele traz o sentimento de arrependimento para as nossas vidas. Zaqueu se arrependeu de todos os pecados ali, porque havia o Espírito Santo agora na vida dele. A palavra de Jesus penetrou na alma dele e preencheu o vazio que ele tinha outrora. Agora está preenchido pela palavra de Deus. Deixa essa palavra te preencher nessa noite, deixa essa palavra te renovar nessa noite, deixa essa palavra penetrar na sua alma, mudar o seu sentimento, mudar a sua vida, transformar o seu ser, que é só a palavra de Deus que é capaz de transformar o nosso sentimento. É só o Espírito que pode mover o seu coração a ponto de você dizer: Senhor, tudo que eu fiz de errado até hoje, a partir de agora eu não quero mais viver no erro, eu não quero mais viver no pecado, eu confesso a Ti os meus erros, os meus pecados, porque eu quero nascer de
novo da água e do Espírito. Jesus perdoou os pecados. E agora há um novo crente. Zaqueu agora é um novo crente, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito, e se arrepende dos seus pecados. O crente que diz que é cheio do Espírito e não se arrepende de pecado, vive uma vida de miséria, vive uma vida de aparência de pecado, não tem nada de Espírito Santo dentro dele. Porque nós podemos pecar, como o irmão Zé que falou, nós somos sujeitos a pecar, mas também nós temos que nos arrepender, porque o crente cheio do Espírito Santo se arrepende dos seus pecados. A mulher do poço de Jacó, e eu termino aqui, a mulher do poço de Jacó vivia traindo o marido, a mulher que era considerada impura, prostituta. Mas quando ela encontra com Jesus naquele poço, e Jesus pede ela água para beber, e ela nega a água para Jesus Cristo naquele momento, Jesus fala: mulher, se tu soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu lhe daria água para beber. E naquele momento, a Bíblia vai relatar que aquela mulher falou: Senhor, você não tem canto, você não tem nada para tirar água, como pode me dar água? Mas naquele momento, querido, nós entendemos que Jesus estava falando da água do Espírito. Jesus naquele momento estava relatando, se ela provasse da água que ele tinha para dar, que era o Espírito Santo, nunca mais ela voltaria a ter sede. Você já bebeu dessa água, meu amigo, meu irmão? Já bebeu dessa água do Espírito? Se você ainda não bebeu dessa água que Jesus tem para oferecer, beba dessa água, mergulhe nesta água, deixa Deus te transformar a tua existência. Jesus tem água para te dar aqui nessa noite, água do Espírito. Se você beber dessa água, vai nascer dentro de você uma fonte, e essa fonte vai jorrar rios para a vida eterna. O que é isso? É salvação, é poder de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Naquele momento a mulher fala: mestre, e como que o senhor pode estar falando comigo? O senhor é judeu, eu sou samaritana. Jesus fala: vai e chama seu marido. Ela fala: não, eu não tenho marido. Disseste bem, porque teve 5 e agora o que tem não é seu. Ela fala: veja que tu és profeta. Naquele momento ela começou a ouvir o Senhor, porque o Senhor começou a revelar os pecados dela. Aí eu penso, as pessoas falam: Jesus não envergonha ninguém. Ali Jesus revelou o pecado dela, chamou ela de adúltera. Eu sei que todos os maridos que você teve, nenhum é seu. E ela naquele momento parou para ouvir Jesus Cristo, porque Jesus começou a tocar dentro da alma dela. Naquele momento ela se converteu ali, e ela sai correndo e vai para a cidade dizer: ali no poço de Jacó existe um homem, existe um profeta que está anunciando a verdade. Naquele momento sai de lá uma prostituta e volta uma missionária para pregar a palavra de Deus. E tudo isso porque ouviu a voz de Deus, porque ouviu a voz de Jesus Cristo. E para finalizar, eu digo isso: aquele que escuta a voz do Mestre, aquele que encontra com Jesus Cristo, ele tem a sua vida transformada verdadeiramente. Não vive uma vida de aparência, não é um sepulcro calhado. Ele é crente de verdade, ele é crente do Espírito, que clama por Jesus Cristo. Não é um crente que vive somente de aparência. Existem tantos crentes hoje em dia que vivem somente de aparência, que está na presença de Deus somente por estar, porque não tem algo melhor para fazer no domingo, aí vem na casa do Senhor. Jesus nos chama para viver uma nova vida, nascer de novo da água e do Espírito, porque aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos, mesmo sendo chefe, mesmo sendo príncipe, ele teve que ouvir essa dura palavra de Jesus Cristo: Nicodemos, se converta, homem, nasça de novo, porque Nicodemos era cheio da lei, mas não tinha a graça de Deus. Se Nicodemos encontrasse a mulher, aquela mulher que Jesus perdoou, dizendo o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, o que Nicodemos faria se encontrasse aquela mulher? Nicodemos mandaria matar aquela mulher, porque era crente somente aqui, ó, somente no corpo, parecia crente, mas não tinha amor por ninguém, não tinha amor pelas almas, não tinha compaixão por ninguém.
E era assim que os fariseus faziam, mandavam matar em nome da lei, mandavam apedrejar em nome da lei. Mas quando Jesus chega, Jesus vem para mostrar que é possível você perdoar o seu inimigo, é possível você perdoar quem te feriu, é possível você perdoar quem te magoou, e se você perdoar, você será abençoado por Deus. Quantos de nós vivemos uma vida de aparência, não perdoamos ninguém, não quer, a pessoa nos feriu, nós queremos matar aquela pessoa, mas não queremos perdoar. É assim que agiu um fariseu. O crente de verdade, não importa o que faça contra você, mas se você é crente de verdade, você vai perdoar. Se coloca de pé, eu quero terminar aqui e orar. Pedido de oração. E nessa oração vamos orar pelo Mário Silva. Queridos, Jesus nos chama nessa noite para viver um novo tempo, para converter os nossos corações. Não viva de aparência. Se você é crente, seja crente. Se eu sou crente, não posso viver de aparência. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. E vamos orar pelo Mário Silva, que parece que está com pneumonia, está internado. E Deus vai curar, porque Deus é poderoso. Se for da vontade dele, ele vai curar. A oração da igreja vai fazer milagre, porque a oração move a mão de Deus. Senhor Deus, aqui, Senhor, pregamos a Tua palavra, falamos sobre o novo nascimento, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela cura, ela sara os nossos corações e nos transforma, Senhor, em um novo crente, Pai. Nos transforma, Senhor, em pessoas novas, cheias do Espírito Santo, que vai aonde o Senhor manda, vai aonde o vento sopra, e não aonde queremos ir, meu Pai. Senhor, que essa palavra venha ser realidade em nossas vidas, que venha gerar fruto, que não sejamos como esse sepulcro calhado, Senhor, bonito por fora, mas vazio por dentro, podre por dentro, mas que venhamos ser, Senhor, cheios do Espírito, cheios da graça do Senhor nesta noite. E oramos também pelo Mário Silva, Senhor, que está internado com pneumonia, Senhor. Que o Senhor possa nesse momento entrar naquele hospital, entrar com as mãos fortes, operar um milagre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu sei que não tem enfermidade, não tem doença capaz, Senhor, de impedir as tuas mãos de operar. Responde esta oração, Senhor, com milagre. Faça a tua vontade. E se por acaso aqui dentro tem alguém precisando de um milagre, Senhor, que o Senhor faça o milagre também, já está curado em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, milagres e maravilhas no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém.